Romanos no capítulo 12 e versículo de número 11, 9 ao 11. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo de número 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eita glória! Quem está servindo ao Senhor aqui essa noite? Quem está andando em conformidade com a palavra do Senhor aqui essa noite? Oh glória! E essa palavra é para nós, igreja. E essa palavra é para crente. Tem crente aqui essa noite? Tem servo do Senhor aqui essa noite? E eu quero pegar por base o versículo de número 11. Que o capítulo de número 12, ele começa dizendo a respeito da consagração a Deus, da humildade, da fidelidade no uso dos dons espirituais. O apóstolo Paulo exortando a igreja de Roma. Mas do versículo 9 a seguir, ele começa a dizer, começa a falar sobre o amor, sobre o fervor, a humildade e a beneficência, a bondade, a mansidão, a gratidão. E baseado nesse versículo de número 11, eu quero trazer para nós uma palavra, uma pergunta: o que nós somos na igreja? Eu fico meditando na palavra do Senhor, eu fico estudando, lendo, e eu começo a me perguntar, orar, falar com Deus e me perguntar: o que eu sou na igreja? Vocês já pararam para pensar? Já pararam para perguntar? Já se perguntou ao Senhor: o que eu sou na igreja? O que eu faço na igreja? Como que eu me porto na igreja? O que eu tenho feito na igreja? A Bíblia está dizendo para nós não ser vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Como eu estou servindo ao Senhor na sua casa? Eu quero trazer aos nossos corações o primeiro tópico. Como que eu sou? Que membro que eu sou? Em que situação que eu tenho me enquadrado na casa do Senhor? Eu sou um membro pontual, assíduo, ou assistente de quando em quando, e pela metade? Como eu tenho servido ao Senhor na sua casa? Eu tenho participado dos trabalhos da igreja, eu tenho participado dos cultos, eu tenho feito a vontade do Senhor, eu tenho levado o evangelho, eu tenho pregado, eu tenho dado bom testemunho a respeito do nosso Deus? Ou eu sou um crente, como diz, meia boca? Já foi falado nesta noite que Jesus está voltando, o céu é tomado à força. Não é de qualquer maneira, nós precisamos nos enquadrar na palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Hebreus no capítulo 10 e versículo 25: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aonde nós temos ido adorar o Senhor? Nós temos estado nas nossas congregações, nós temos estado ao lado dos nossos líderes, ao lado dos nossos pastores, ajudando, sendo bênção, porque está aproximando. Se você prestar atenção na sua Bíblia, vai estar escrito aquele dia, com o dia com letra maiúscula, quer dizer, é o dia do Senhor, é o dia a qual o pastor Marcelo pregou aqui no começo da palavra, o dia do juízo final. Como eu estou me portando na casa do Senhor?
Como eu estou adorando ao Senhor? É da maneira que Ele quer ou da minha maneira? A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos ao Senhor Jesus, mas foi Ele que escolheu a nós. Então é necessário nós nos enquadrarmos na palavra do Senhor. Mas o que nós vemos hoje em dia, igreja, é um povo que quer andar de qualquer maneira. Que nós vemos hoje em dia são os crentes que querem viver a sua bel vontade. Mas não é dessa maneira, igreja. É necessário nós enquadrarmos. A Bíblia diz que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 22: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas como eu vou perseverar se eu não participo dos cultos, eu não participo da escola bíblica dominical, eu não tenho aprendido da palavra do Senhor? Aqui eu não sei, mas falando de Pederneiras, que eu estou lá em Pederneiras pastoreando. E a palavra do Senhor é viva e eficaz, igreja. Eu tenho me comprometido com a palavra do Senhor, eu tenho comprometido com a minha congregação, com a minha igreja. Fica essa pergunta aos nossos corações, não precisa responder. Faça uma autoanálise: como eu estou na igreja? Como eu estou me portando na igreja? Eu sou apenas um visitante, que quando eu quero eu venho, quando eu quero eu não venho, quando eu não estou nem aí, não dou satisfação para o meu líder, não dou satisfação para o meu pastor, para mim tanto faz. Não. E o tópico de número 3, nós vamos aprender algo especial da parte do Senhor. Nós nos reunimos na congregação, igreja, para compartilhar a nossa fé e para fortalecer-nos uns aos outros no Senhor. Aleluia, é necessária essa comunhão, é necessária essa união. A Bíblia diz, esse mesmo Romanos capítulo 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a face do Senhor. Como eu vou ter comunhão com meu irmão se eu não participo dos cultos? Como eu vou ter comunhão com meu irmão se eu não participo dos trabalhos da igreja? Como eu vou ter comunhão com meu irmão se eu não venho aprender na escola bíblica? Como eu vou ter comunhão com meu irmão se eu não participo de nada? É necessário nós unirmos para ganharmos forças para vencer as astutas ciladas do inimigo. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás. O inimigo ele está derrubando muito crente que se diz forte aí, igreja. Muito crente que se bate no peito: não, eu não caio, cai. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir. Não é do mal, não, da aparência. Você notou que o mal está aparente? Foge, corre. O apóstolo Paulo ele aconselha a Timóteo: nós não somos super-homens, mulher maravilha, isso aí é tudo ficção. Nós somos servos do Senhor e nós dependemos do Espírito Santo. Canta lá, manaia, nós dependemos de Jesus. Nós precisamos estar unidos, fortes, unidos, juntos, e observando e pregando a palavra do Senhor e cumprindo a palavra do Senhor. Como eu tenho sido na igreja? Um cristão pacificador ou um agente de intrigas
e dificuldade. Como que eu estou me portando na igreja? Eu sou pacificador? Ou sou aquele que chega, que o fogo está pegando e eu chego e jogo o galão de gasolina? Olha o que a Bíblia nos ensina. Mateus no capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Você está sendo pacificador? Você está sendo manso? Você está transbordando esse amor fraternal? Você está transbordando essa paz? Você está transbordando a santificação? Ou você está transbordando de ódio, transbordando de ira, transbordando de raiva? Sabe o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios? Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. E quanta falta de perdão está no meio do povo de Deus. Varão, não estão se perdoando, não estão pedindo perdão, acha que é maioral, não. Nós temos que ter esse espírito pacificador dentro de nós. É assim, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Ele diz, o apóstolo Paulo escreve, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas na forma de homem humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E foi morto em morte de cruz, igreja. O maior de todos os pacificadores, Jesus Cristo de Nazaré, ele tinha todo o direito de desistir. Ele foi acusado e nada tinha feito. Ele foi condenado para nos dar o direito de estar aqui essa noite. Nós temos um espírito pacificador, um espírito contendeiro. Qual é o meu papel na igreja? O que eu tenho feito? Aleluia. Tem muitos que só sabem atirar pedra. O que você faz na igreja? Meu negócio é tacar pedra. Não é uma. Meu negócio é tacar pedra. Não. Mas você não faz? Não. Eu sou o tacador de pedra. Igreja, nós temos que ter um espírito pacificador. Quando vemos o fogo se levantando, nós temos que chegar com uma palavra do Senhor para transbordar nos corações. Muitas vezes não é necessário nem nós abrirmos a boca. Muitas vezes não é nem necessário nós abrirmos a nossa boca, igreja. Basta nós chegarmos e olhar para ambas as pessoas. Já vai dar, o Espírito Santo já faz a obra. O Espírito Santo já acalma. É isso que nós precisamos transbordar. Nós precisamos andar na cidade, no nosso bairro, e o povo tem que olhar e nós refletirmos a imagem de Cristo. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Nós temos que ser mansos, humildes, sinceros. É isso que o Espírito Santo está perguntando para mim e para você. O que eu sou na igreja? Eu sou pacificador ou causador de contendas, causador de briga, causador de divisão, causador de bagunça? Igreja, é muito sério, não está mais em tempo de nós estarmos pregando mamão com açúcar, não.
Porque Jesus está às portas para buscar um povo. Se fosse para eu viver da maneira que o mundo quer, eu não teria voltado para os braços do Senhor. Porque muita gente me conheceu na época aqui em Lençóis. Conheceu o Paulão da vida aí de Lençóis. Mas eu quis uma mudança de vida. Porque um versículo que eu cravo no meu coração, que eu não esqueço. O salmista, quando ele expressa no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós temos a convicção que esse versículo vai cravar, que o Espírito Santo, que tudo que nós fizermos não vai estar machucando a outra parte, não vai estar machucando alguém primeiramente, vai estar machucando o coração de Deus, igreja. Quando nós temos a convicção de que tudo que nós fizermos de mal vai estar entristecendo ao nosso Deus, vocês vão ver como as nossas vidas começam a mudar. Aí eu entendo quando José, ele foi levado cativo para o Egito e foi trabalhar na casa de Potifar. Ele não se deitou com a mulher de Potifar, ele fugiu, ele preferiu a prisão. Por quê? Aí eu entendo que ele teria 1000 desculpas para dar, para se deitar com aquela mulher. Mas ele diz: como eu posso fazer tal coisa com o meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Quando nós tivermos a convicção que tudo que nós fizermos, nós estaremos pecando contra Deus. Igreja, pode ter certeza que nós vamos ser um crente ácido na igreja. Nós vamos ser um pacificador da casa do Senhor. Em terceiro lugar, o que eu tenho sido na igreja? Um membro que ama e procura ajudar o pastor, ou que critica, desmoraliza, formando rodinhas para mover campanhas contra ele. O que eu tenho sido dentro da igreja? Eu sou um membro que estou lado a lado com o meu pastor, estou lado a lado com o meu líder. Eu tenho sido esse membro? Ou eu tenho sido alguém que não está do lado, que não que quer desmoralizar a vida dele? É difícil, é duro. Mas como você tem base para falar isso, pastor Paulo? Tenho. A Bíblia nos ensina. Eu não prego nada que não tiver na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Igreja, está pensando que é fácil a vida do pastor Marcelo, da pastora Nair? Está pensando que é fácil a vida dos pastores das igrejas, das congregações? Está pensando que a vida dele? Além de pastorear um rebanho aqui na sede, eles precisam pastorear os pastores das congregações, pastorear as congregações. Está pensando que é fácil? E além disso, vai ter que prestar conta diante de Deus por cada alma.
Está pensando que é fácil? Quer estar no lugar deles? Quer estar no lugar deles? Está pensando que não é fácil, igreja? Não é fácil. Nós temos que estar lado a lado. Sabe por quê? Porque quem presta conta, quem trata com o pastor é Deus. Quem trata com o pastor é Deus, igreja. É Deus que vai tratar. Se necessário, Deus vai tratar. Naquele dia, para a glória do Senhor, eu quero ver lá na glória, juntamente com o pastor Marcelo, ele se alegrando. Aqui está pastor Paulo, pode entrar. Aqui está pastor André. Aqui está o grupo de louvor. Aqui está ministério de louvor. Aqui está grupo de oração, círculo de intercessão. Aqui está círculo de oração. Igreja, entra, porque são obedientes. Vocês têm honrado vossos pastores. Canta lá, manaia. É muito sério. Já pensou? Ele não pode chegar no céu, além de passar a vida toda se dedicando à obra, e chegar lá gemendo, porque rebeldes não foram obedientes. Obedecei a vossos pastores e sujeitar-vos a eles, porque velam pela vossa alma. Talvez nós possamos até pensar que eles não têm orado, que eles não têm intercedido, mas eu tenho a convicção que eles têm orado, têm intercedido pelas nossas vidas, têm nos apresentado diante do Senhor. É a nossa obrigação, igreja. Nós temos que orar por eles, temos que interceder por eles, temos que estar do lado deles, temos que defender os nossos pastores, igreja. Nós precisamos abrir a Bíblia. Canta lá, manaia. E quando nós obedecendo, produz alegria no coração deles, aleluia. Você não quer ver os seus pastores alegres? Você quer ver ele alegre ou triste? Nós temos que gerar alegria no coração dos nossos pastores. Nós não podemos ser pesados aos nossos pastores. Nós precisamos pegar e ajudar eles. Aleluia. Jesus, quando ele estava sendo levado, estava carregando a sua cruz para ser crucificado, alguém ajudou a ele a carregar a cruz. Nós precisamos colocar o nosso ombro debaixo da cruz dos pastores e ajudá-los a carregar. É isso aí, igreja. O que nós temos gerado no coração dos nossos pastores? O que nós temos gerado, igreja? Tenho orado, tenho intercedido, tenho feito de tudo. Mas o ser humano é terrível. Nunca está contente com nada. Mas que a partir de hoje nós possamos gerar em nós um coração pacificador, um coração obediente. Nós precisamos ser obedientes. Eu costumo dizer que o dicionário do crente não é ABCD, é obedecer, aleluia. Essa é a palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração essa tarde. Esta é a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações essa noite. Que o Espírito Santo possa cravar em nossos corações, que a palavra do Senhor possa cravar em nós, que a palavra do Senhor possa transformar as nossas vidas. O que nós temos feito na obra do Senhor, igreja? O que nós temos feito? Qual é o meu papel na igreja do Senhor? Eu estou trabalhando ou estou dando trabalho? Estou trabalhando ou estou dando trabalho para o meu pastor? Fica essa pergunta aos nossos corações. Fica essa pergunta para mim e para você nessa noite. O que eu tenho feito na casa do Senhor?
Tenho sido bênção. Tenho sido bênção. Nada nos impede de sentar com nossos pastores, conversar, expor alguma opinião que nós temos. Mas sabe o que nós vemos? É a exigência dos membros. É exigência. Porque tem que fazer assim, tem que fazer daquele jeito, tem que fazer desta maneira, senão... Não é assim. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Se ele está aqui, não foi o homem que escolheu, não. Foi Deus que escolheu. O que eu disse agora de pouco? João capítulo 15, versículo 16 ou 17. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vá. Então, não tem essa, não está lá porque nós, não, quem colocou foi o Senhor, quem colocou foi o nosso Deus, é Ele que se responsabiliza. Então para com esse negócio, se não foi eu, se não foi nós, não tinha acontecido. Não, se não foi Deus, Deus está no controle de todas as coisas. O que nós temos gerado no coração dos nossos pastores e o que nós temos feito na casa do Senhor, para que o reino dos céus venha crescer aqui na terra. Aleluia. Amém, igreja? Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar ministrando em nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando conosco. Com a permissão do pastor Marcelo, gostaria de fazer uma oração, pastor. Vamos se colocar de pé, igreja. Eu quero orar. Que a oração é a chave que move o coração de Deus. Sem oração nada acontece. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por mais essa oportunidade. Pai querido, que teu Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações. E que a tua palavra possa cravar em nossos corações, Senhor. Que nós possamos, a partir de agora, a partir de sempre, nós possamos honrar o teu nome e honrar os nossos pastores, ó Pai. Porque eles velam pelas nossas almas e vai ter que prestar conta diante do Senhor. Que as tuas mãos estejam sobre esta igreja, Pai. Que as tuas mãos estejam sobre cada liderança, sobre cada ministério, Senhor. Sobre cada grupo, ó Pai, sobre cada membro. Que as tuas mãos estejam sobre a vida dos nossos pastores. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Marcelo, a pastora Nair. Um casal a qual o Senhor escolheu para estar à frente dessa obra. Senhor, revista os teus servos com a tua armadura, meu Pai. E que eles possam tomar sobretudo o escudo da fé, no qual vai poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Vai poder apagar toda a investida de Satanás. Guarda eles, Senhor, protege, livra de todo mal. Porque a tua palavra diz, e é bem clara no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas, e debaixo das tuas asas estará seguro. Aleluia. E eu creio, Senhor, que o Senhor é a segurança dos nossos pastores. Guarda ele, Pai, em nome de Jesus. E eu não posso deixar, ó Deus, de pedir a tua bênção para os nossos vizinhos da esquerda, para os nossos vizinhos da direita, para os nossos vizinhos de frente, para os nossos vizinhos da retaguarda, Pai. Que o teu Espírito Santo possa entrar em cada lar essa noite e fazer uma obra milagrosa, Senhor. E assim, meu Deus, e eu te agradeço, porque eu sei, eu tenho a convicção que o Senhor está ouvindo a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém? Você crê que o Espírito Santo falou conosco essa noite? Então aplaude ao Senhor Jesus.